Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou o Rodrigo Ávila e, como de costume, sigo aqui muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina, hoje que tá emo, e Natália Dias, como vão? Isso aqui é um voto de protesto contra o meu time, que não sai dessa draga. Até de preta, de luto, né? All black, all black. Olha, gente, eu nunca imaginei que pudesse encontrar o Pedro assim. Chegou todo de preto, gente, até o sapatinho tá de Sem preto. alma, sem alma por dentro. Sem alma. Sem paciência pro meu time. E tudo certo, Nath, com você aí? Tudo certo, agora com a mesa, gente. Agora que já gravamos sem mesa semana passada, se você não viu, veja. Na mesa, eu acho que eu fico mais confortável. Eu acho que você tem Me lugar pra botar a sinto, mão. Sente mais protegido. Peraí, vocês gravaram aqui, ó. sem mesa? A gente gravou sem mesa, Você Léo. fez um O teste. nosso maior objetivo é gravar num bar. Um dia isso ainda vai Vai sair. chegar, inclusive, patrocinadores, estamos aqui dispostos. Alô, a montar Belmonte, a Jobi. estrutura. Eu tenho certeza que os Jobi. estúdios Seu Pod vão providenciar essa infraestrutura pra gente fazer esse momento inacreditável, incrível e possivelmente polêmico. Se a gente fizer uma festa de fim de ano e gravar um podcast na festa. Porra, aí eu vi vantagem. Aí é loucura. Fazer um aquário com os convidados, fazer Aí, Faz ó. um revezamento de convidado, não sei. Mas falando em convidado, temos hoje aqui um convidado inédito e eu posso falar inédito no Brasil, tá? Lançamento novo, como já dizia o fã. É coisa fina demais. Estamos aqui com meu amigo e o primeiro filósofo da tecnologia brasileiro e que também, obviamente, tem que ser advogado, né? Que advogado se mexe nessas coisas sempre. Léo Werner, como é que você tá? Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, Rodrigão. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Compartilhar um pouquinho da minha loucura de estudar filosofia no Lugar da século loucura é aqui, XXI. nessa mesa. Depois de ter me formado em Direito, né? Como meus colegas aqui de mesa, como vocês. E tentar entender um pouco dessa loucura do mundo Que a gente tá vivendo, né? que estamos vivendo. E que acho que todo mundo compartilha dessa opinião em algum grau no dia a dia com essas novas tecnologias que estão invadindo a nossa casa, o nosso jeito de ser, a nossa forma de relacionar. E o impacto disso para as pessoas, para as empresas, para as organizações, para os escritórios de advocacia. Exatamente. Que no final a gente Pro é advogado. jurídico, acaba. A gente sempre vai por vários caminhos aqui, mas a gente sempre tenta fazer tangenciar sempre o direito, porque, afinal de contas, a gente já tem diversos projetos de lei, a gente já falou diversos episódios aqui já sobre questões de tecnologia e direito. E, cara, eu acho que para entender isso, nós precisamos também entender outras ciências além do próprio direito. E a filosofia, a gente tem filosofia no direito na faculdade. Então, é uma fonte que a gente tem que beber bastante. E engraçado que a gente começa a ver o valor da filosofia dentro do direito quando a gente se forma, né? Que a gente vê... Depois. É muito doido Por isso que eu acho que é errado. Eu sei que você ia falar aqui. Não, eu ia fazer uma pergunta, fala. Por isso que eu acho que é errado a gente aprender filosofia, que geralmente nas faculdades são no início. Eu acho que a filosofia você já devia estar um pouco mais maduro para poder conseguir entender a profundidade do que ela vai te ensinar. E aí isso deveria ser lá na frente. Concordo. E aí, essa é a minha dúvida, Léo. Como é que você, de um estudante de direito ou um advogado formado, pensou na filosofia e relacionou a filosofia com tecnologia? Como essa pirâmide se estabeleceu? Então, a história foi assim. Long story short, né? Aham. Mais ou menos, a gente tem um tempinho aqui. Eu me formei em Direito, mas eu sempre fui um amante da filosofia. Eu sempre gostei de ler livros sobre filosofia. E a filosofia que a gente tinha na faculdade, tem na faculdade, no colégio, não é a mesma filosofia que eu fui descobrir depois do mestrado, né? A gente tem uma história do pensamento da filosofia ocidental, você estuda o que Hobbes falou, Rousseau falou, etc e tal, e aquilo ali a gente acha que é filosofia. Não tem... E bem en passant também, Bem né? en passant, né? Ninguém presta atenção, não é nada interessante, aí você pensa que só tem a ver coisa com Aristóteles ou Platão, e não faz sentido hoje em dia. Mas chega a pandemia, eu estava trabalhando numa empresa e como todos trabalhadores de conhecimento, né, que trabalham com tecnologia e computador, etc., a gente percebeu imediatamente a mudança no nosso dia a dia. Todos tivemos que nos adaptar, a sociedade inteira, Claro. educação, trabalho. E aí eu
né, em casa, trabalhando, mas também com mais tempo para poder refletir sobre essa loucura. Não precisava pegar transporte público, aquele metrô. Exatamente, né? Eu falei, vou comprar aqui alguns livros que eu tenho interesse. E um deles foi o Homo Deus, do Yuval Harari, que é o historiador que escreveu Sapiens, para quem não sabe. Ele também escreveu o Homo Deus, que ele fala é uma breve história do amanhã, né, o livro. E eu estava lendo o livro, um determinado trecho, ele menciona que a área de filosofia da tecnologia seria muito requisitada no futuro e para as organizações que vão invariavelmente ter que lidar com cada vez mais tecnologia no cotidiano delas. Eu falei, filosofia da tecnologia, né? Que é isso? Nunca ouvi falar nesse termo, etc. Que é isso? Existe? E aí, eu comecei a pesquisar, né, na internet. Dali eu saí, busquei no Google, filosofia da tecnologia. E aí, bom, caramba, tem uns pensadores e tal. Eu comecei a pesquisar em inglês também e cheguei num mestrado em filosofia da ciência, tecnologia e sociedade, que tinha na Holanda, tem até hoje, inclusive, tá lá, alguns poucos doidos que vão e se matriculam. E eu falei que a chamada foi muito interessante, porque fala, bem, você que gosta de assuntos de Black Mirror, vai se interessar por esse mestrado. Eu falei, tá aí. Eu gosto de Black Mirror. Já gabaritei a série. Já li, acho que eu vou me dar mandar bem. muito bem nisso Essa aí. formação de Black Mirror eu já tenho. Exatamente, né? Que você Tudo, que fica aí, Tudo eu falei, é um copy bem feito, né? tudo é o marketing. Tudo é né? copy, Maravilhoso. é isso mesmo. Eu falei, quer saber de uma coisa? Isso foi em outubro de 2020, né? Ah, foi no meio da pandemia. Outubro de 2020. E aí eu comecei, vou me candidatar. E aí foi um longo processo. Eu demorei aí 1 ano, fui para a Holanda em agosto de 2021, começar esse mestrado. E no primeiro dia, o coordenador chega pra gente e fala, bem, vocês vieram aqui talvez buscar respostas. Sobre o Black Mirror, não vai ser isso. Né, estão enganados. Vão sair com mais perguntas e mais dúvidas e mais deprimidos e angustiados e vão ter que pagar na lista. E então dali começou o relacionamento com a filosofia e foi meu primeiro contato mesmo para estudar filosofia. E o interessante é que esse lugar, esse mestrado, ele pega a gente de todas as disciplinas. Então você não precisa ter um background em humanas. Então tinha engenheiros, tinha designers, tinha cientistas da computação, Caramba. eu, advogado, historiadores, sociólogos. Então eles colocam essa turma toda junta para um treinamento em filosofia, em pensamento filosófico a respeito do fenômeno tecnológico. Cara, isso deve ser um diferencial no seu curso, né? Porque quando você tem pessoas de diferentes backgrounds e de diferentes profissões, Enriquece Estando muito. junto, Eu né? enriquece isso muito mais agrega muito debate. debate, né? Total, Você traz o engenheiro junto com o pensamento de uma pessoa que tem a ideia da regulação. Aí você tem engenheiro que é tipo super cartesiano na forma de pensar, exato. um cara de humanas que já tem toda uma outra questão, De por exemplo, designer. Que Né? pensa de uma outra Que forma. pensa de outra forma. E aí o professor falou, vocês vão sair cheios de perguntas e tal. Você saiu com uma grande pergunta? Teve a sua grande pergunta do mestrado? Rolou isso? Olha, eu Cadê acho o que... Black Mirror nesse curso? Eu acho que o objetivo do mestrado, e talvez... Da vida, brincadeira. Quem sou eu? Quem somos nós, né? É o seguinte, qual o papel do ser humano numa sociedade como a nossa, em que acredita-se, ou muitas pessoas acreditam, que a tecnologia ela se desenvolve por conta própria, né? É uma ideia do determinismo tecnológico. Estamos aqui, a tecnologia ela é inerente ao ser humano, desde os primórdios da humanidade, com as ferramentas mais básicas de caçadores, coletores, e essas ferramentas foram sendo aprimoradas. Só que há uma ideia de que chegamos a um determinado ponto na história, né, com o avanço da ciência, da física, da matemática, que
a história da tecnologia, ela dá uma guinada exponencial que parece que nós é que passamos a servir a evolução da tecnologia e não mais a tecnologia passa a nos servir para uma evolução humana ou uma evolução social. Então, a ideia ou a dúvida principal é qual é o nosso papel diante dessas novas tecnologias que se apresentam, como inteligência artificial, nanotecnologia, realidade virtual, realidade mista, realidade aumentada, máquinas que fazem interação por meio do seu cérebro com objetos, né, digitais. Qual é o limite? A quem isso serve? Quem que controla essa agenda? Por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? Né? Quais são os fins? Então, essas são as perguntas. Mas não é coisa pouca, né? A gente fala, e para onde queremos ir? Né? Para onde queremos ir enquanto sociedade? Porque se a gente acredita nessa tese de que a tecnologia está aí, é isso aí, né? Nós vamos ser cada vez mais reféns dela e nós não temos nenhum tipo de controle ou nenhum tipo de responsabilidade ou de liberdade para nos relacionarmos de uma maneira mais consciente com as tecnologias diferentes, que a gente, digamos, aí, o celular, o computador, etc. O que a gente está fazendo aqui, né? Qual é o papel da política? Qual é o papel do direito? Qual é o papel da ética? Então, são essas questões que provocam, que puxam você de falar, bem, você é só um consumidor, né, que incorpora sem refletir sobre tudo isso que está ao seu redor, ou você tem um papel, uma postura crítica, você tem uma postura ativa, você debate com as pessoas, você vai propor novas ideias, você vai propor novas formas de agir no mundo, né? O que me causa... a gente, como a Nath já fala algumas vezes, sempre tem um call prévio, né? Que a gente alinha e vê, assim, os temas que a gente vai tocar e tal, e depois a gente acaba tendo umas reflexões, né? E eu sempre tento trazer aqui alguma coisa que eu tive como reflexão depois do nosso papo. E a gente conversou na segunda-feira, hoje estamos gravando na quarta, e a gente estava falando sobre a revolução da inteligência artificial e como isso vai impactar no ser humano e tal. E eu comecei a fazer um paralelo com as revoluções que já vivemos na história. A mais estudada, imagino que seja a Revolução Industrial, que a gente ainda vive do legado dela e muitos benefícios que ela trouxe, mas trouxe uma série de danos para uma infinidade de pessoas. Só fazer um breve estudo da Inglaterra dos 1800 que a gente vai saber isso. O que me dá um nervosinho com esse futuro, para ser uma linguagem bem, bem popular, quais são os novos danos que a humanidade vai sofrer com a nova revolução. Isso aí é o que me traz medo. E Sim. também como, com as experiências que já vivemos com a Revolução Industrial, a revolução da computação que a gente viveu ali nos anos 90, com o Steve Jobs, o Wozniak, que a gente estava conversando agora há pouco, Bill Gates, como a gente pode tentar mitigar os efeitos, porque os danos vão existir. É o caminho da evolução. Danos e até um benefícios, darwinismo, assim, de certa forma. Mas quais são os novos danos e como as experiências passadas que a gente viveu podem nos ajudar a regular, mitigar o dano, modular o efeito, de forma que não seja negativa para a humanidade, né? E esse é o meu... Eu acho que é o grande desafio que a gente tem. Essa talvez seja a minha resposta, não sei se é certo. Eu acho que assim, exercício de futurologia é complicado. Mas toda revolução é acompanhada de benefícios, mas Sim. também tem a contrapartida de algum dano. Então você tem a Revolução Industrial, como você citou, a Revolução Francesa, a tecnológica, de repente, se a gente está vivendo ela dessa forma, nessa dimensão, como você está botando nessa mesma prateleira, vamos dizer assim, vão ter benefícios e malefícios. Eu acho que assim, se a gente for para um agora, se a gente considerar que isto de fato é uma revolução tecnológica a este ponto de ser considerado nessa mesma prateleira, eu não acho que a gente chegou ainda lá, mas vamos dizer que sim. Eu acho que hoje o que eu mais verifico é um dano cognitivo. Eu acho que as pessoas, em informações curtas, em dependência tecnológica, param para pensar e refletir menos. Então, assim, se é que a gente pode extrair algo positivo de uma pandemia que matou tanta gente, que teve todos os danos para uma população mundial, como todo mundo sabe, eu acho que foi isso.
Foi parar pra todo mundo refletir. Você teve tempo pra refletir. Antigamente, lá atrás, aí você vai pra Aristóteles, lá atrás, como a gente tá falando dos grandes pensadores antes de começar o programa, o cara tinha tempo pra parar e pensar. Por isso que os maiores filósofos que a gente tem na história da humanidade, eles são lá de trás. E hoje em dia é difícil você nascer um novo Aristóteles, nascer um novo Marco Aurélio, nascer um novo Platão, ou qualquer um que você goste. Porque o cara não tem tempo pra parar e refletir, pensar com a velocidade da informação, com a velocidade de processamento de dados que a gente tem hoje em dia. Então, a capacidade cognitiva, mal ou bem, ela acaba sendo prejudicada pela velocidade da informação. Ainda que curta ou complexa, não interessa, que a gente tem hoje a tecnologia. Então, a tecnologia te ajuda em N fatores, mas eu acho que ela te atrapalha sob o ponto de vista cognitivo, de você parar, pensar e refletir ao invés de dar uma resposta rápida. Mas aí eu vou lançar uma pergunta para todos vocês, começando pelo Léo, quero ouvir a opinião dele. Claro. Por quê? A opinião de especialista, né? Fazendo meu dever de casa para essa entrevista, fui olhar alguns filósofos, me deparei com um que acho que tem relação um pouco com o que você estuda, que é Heidegger. Ah, sim. E eu vi que eu comecei a ler umas coisas lá que ele Entendeu escreveu. Alguma coisa? Não sei se difícil. entendi, mas eu segui. Eu vi que ele fala em dado momento sobre isso que o Pedro tá falando, sobre uma certa tendência do ser humano a ser, e aí eu vou usar um termo mais simples, dado que estamos no podcast, que era preguiça de pensar. Que a gente tem uma preguiça de pensar. Só que ele coloca isso, se bem entendi, de uma forma dissociada ao avanço tecnológico. Como se a preguiça de pensar, ela fosse mais uma característica intrínseca a gente, em que a gente de alguma forma vai desenvolvendo dado o contexto que estamos, do que propriamente só uma derivação. Então é somente a tecnologia que condiciona a gente a ter preguiça de pensar. Então se eu não entendi mal, e aí estamos aqui na frente de um filósofo para ele me corrigir, talvez em algum momento a gente fosse chegar nesse lugar. Ou a gente já estava nesse lugar, e aí... É potencializado porque a sofisticação tecnológica, o que a máquina nos traz, é maior do que era no passado. Perfeito, acho que é por aí. Eu acho que é a potencialização da tecnologia. Hoje a gente não consegue dissociar o nosso mundo com a tecnologia, então ela potencializa isso. Mas vai lá. Não, mas legal você ter trazido Heidegger, porque assim, ele é muito controverso, e eu vou entrar no... Assim, ele foi talvez o primeiro filósofo que eu, na aula, tive contato. E ele é muito controverso porque ele é envolvido foi membro do partido nazista, então tem muitas pessoas que... Você acredita que eu cheguei numa dissertação da universidade, alguma universidade do Nordeste, que era Guimarães Rosa e Heidegger e nazismo? Era um paralelo entre Guimarães... Aí essa eu não li, tá, gente? Que essa eu vi, achei legal, falei, mas calma, não é pra esse podcast. Era Guimarães Rosa, Heidegger e nazismo. Olha, eu tô interessado agora. Não, se der o Google eu acho rapidinho, porque tava lá. Interessante, eu quero ver. E aí ele, na verdade, o Heidegger, ele faz uma filosofia assim, vou relacionar, trazer pro dia de hoje, tá? Mas ele é um... Eu tive que ler o texto dele, tem um texto muito famoso que é chamado A Questão da Técnica. E eu tive que ler 15 vezes o texto pra entender alguma coisa. Juro pra você que foram umas 15 vezes. Primeira vez que eu li, eu não entendia nada do que ele falava, porque ele fala com uma linguagem muito poética, muito velada. Ela é uma linguagem que você tem que decifrar, etc. Mas ele tá preocupado com a nossa perspectiva, a postura do ser humano ocidental, né, do homem ocidental, homem-mulher ocidental, com o mundo. Então ele fala, nós somos aí no mundo, né? Nós nascemos, somos lançados, o projeto, né? Você é jogado, você não escolheu para nascer, você é jogado no mundo e tá aí, a vida tá aí, você tá aí com outros seres no mundo. E ele tem uma preocupação na filosofia dele ele fala muito da vida autêntica e da vida inautêntica. O que seria a vida inautêntica? A vida inautêntica é uma vida, segundo Heidegger, uma vida sem reflexão. Sem reflexão dos seus atos, uma vida que você se joga ou se entrega absolutamente para os entes no mundo. E o que são esses entes? São os objetos, são entretenimento, são as coisas que te cercam, sem reflexão. E isso é uma tendência nossa, né? A gente tende a viver inautenticamente, até por uma questão talvez biológica,
né? A questão da salvar a energia, o ser humano ele é preguiçoso, não sei, né? O cérebro, a gente tende a ser sedentário, comer mais, etc. E isso possa ter também uma relação com o fato de você querer pensar menos, né? Ou de querer... porque dá trabalho. E aí, o que é a vida autêntica? A vida autêntica, então, é uma vida de reflexão. É uma vida que te convida a sair da sua zona de conforto e passar a entender ou questionar aquilo que você normalmente, cotidianamente faz. Então ele convida as pessoas na filosofia a isso, né? Agora, a gente entende, não é? Outro dia eu estava até vendo uma entrevista da professora Lúcia Helena Galvão, também, que é uma filósofa, que ela fala o seguinte: a superficialidade, ela sempre existiu em todas as fases, né, da humanidade. Todo mundo que é ser filósofo, pensador, não é para todo mundo. Beleza. Só que houve épocas na humanidade em que a sociedade ela convidava mais as pessoas, ou o ser humano, a se aprofundarem em temas que fossem mais valorizados ou que fossem aspectos culturais ou música, etc. e tal. Hoje em dia, se a gente olha para a nossa sociedade de consumo, né, uma sociedade altamente capitalista, mas eu sempre faço essa ressalva quando a gente toca nesse tema, comunista, né, filósofo. Não, mas tem esse medo, né, pessoal, vem um filósofo, né, então assim, não, é uma sociedade de produção, uma sociedade de consumo. O que essa sociedade nos convida, né? Normalmente é mais superficialidade, normalmente há mais entretenimento. Nunca foi tão fácil. Então, nunca foi tão fácil de distrair, né? Se distrair. Sim. Hoje eu não preciso ir ao supermercado, eu peço iFood. Eu não preciso ir à livraria e comprar um livro. Eu tá peço no Kindle. pela Amazon ou no Kindle. Então, as coisas estão vindo até nós com uma facilidade nunca antes vista, né? E quais são as implicações pra gente, né? Qual o papel que você tem? Eu lembro muito daquele filme Wall-E, né? Não sei se vocês viram, do desenho animado, né? Que eu não vi, só escuto a trilha sonora. Robozinho. Então, seres humanos, né? No futuro, que eles só estão sentados, né? Obesos e comendo e vendo televisão, né? Vendo programas que passam ali E automaticamente. você acha que isso é uma realidade sendo... eu gosto de perguntas marqueteiras. Você acha que essa é uma realidade factível? A gente chegar nesse lugar? Eu acho que a gente já está chegando em algumas sociedades. Se você olha para a sociedade americana, por exemplo, sim, as pessoas quase não andam lá, né? Não caminham. Você tem as pessoas que se locomovem por aqueles carrinhos elétricos. Vai na Disney, que você acha? Na Disney, etc. Então, e a ficção científica, ela tem um papel muito interessante, inclusive na filosofia da tecnologia, no assunto de futurismo. Porque o que acontece? Distopias também. Existe uma área que é chamada de futurismo, que muitos acreditam e não acreditam, porque de fato é especulativo, mas você pode basear tendências e cenários futuros em circunstâncias ou que estão acontecendo hoje em dia. E a ficção científica ela é usada para isso, né? Ela inspira futuristas a traçarem cenários, e esses cenários eles servem também de base para os tomadores de políticas públicas. Isso acontece na União Europeia, né, hoje. Então, que vão falar, bem, segundo essa consultoria, né, esses filósofos, esses futuristas, etc. e tal, tem uma metodologia que eles vão falar, olha, existem cenários aqui que se a gente não regular essa tecnologia de tal e tal forma, ou se a gente não se atentar para esses riscos, a ideia é que a gente tenha tais e tais consequências. Agora, vai acontecer? Não, né? São previsões especulativas com base em cenários que são lidos por um ou outro estudioso.
né? Mas, e aí eu pergunto pra você, e pra todos vocês, obviamente, também. Você acha, pegando o gancho disso que você acabou de falar, você acha que é possível que um Estado, que governo, consiga criar políticas públicas e legislar ou criar algumas normas a serem seguidas que consigam mudar o rumo da lógica social, da relação da tecnologia com a sociedade? Você acha que é possível frear o rio? Olha, eu acho que é possível, mas não é uma tarefa fácil e nem no curto prazo, né? Porque nem sempre, assim, a gente existe uma ideia de que nós somos condicionados ao nosso momento histórico, né? A gente tá inserido numa sociedade como é a nossa, então a gente não tem um entendimento das sociedades como funcionavam no passado e também não vamos ter como vão funcionar no futuro. Então há modificações, mudanças que estão acontecendo e que sempre aconteceram e que vão continuar acontecendo. Só que há uma diferença aí, obviamente, na velocidade, né? Porque a gente alcançou um nível de desenvolvimento, de sofisticação tecnológica e da matemática, das ciências exatas, né? e naturais, que nunca tivemos isso antes. Sobre a ideia de a gente poder mudar ou não, de tentar direcionar para algo que queiramos, primeiro a gente tem que perguntar o que a gente quer, né? A gente acha que nossa relação hoje... Eu acho que perguntar para cada um aqui desses quatro da mesa, cada um vai ter 4 vontades diferentes. Nós achamos hoje que nossa relação com a tecnologia é saudável, né? Como nunca tivemos uma crise tão grande de pessoas com burnout, depressão, ansiedade. E a tecnologia catalisa isso. Catalisa muito, né? As demandas de 24/7, né? 24 horas por dia, sua disponibilidade. Então, tem um pensador que ele é até best-seller aqui no Brasil, que é o Byung-Chul Han. Ele escreve A Sociedade do Cansaço. Não sei se já viu vários livros. Já ouviu o nome. Esse nome ele é sul-coreano, foi para a Alemanha. E ele fala disso, né? A gente tem... hoje, nossa sociedade, ela é muito pautada no teu projeto, né? Assim, você nasce e fala, bom, você, Natália, pode, né, fazer o que você quiser. E aí ele fala que é o seguinte, esse projeto... ele tem o risco de terminar como sendo um próprio projétil de si próprio, né? Ou seja, você trabalha tanto no seu projeto, na sua ideia de conquistar algo para você numa posição, né? Que é o burnout, né? Você gera uma hiperaceleração do sistema, que é você mesmo, e você mesmo se mata. Vocês lembram, né? Da entrevista do Pablo Arruda, que ele falou assim, que a pessoa tava trabalhando, ela quer mais, aí fala, parabéns, você conseguiu o que você queria, o seu burnout. O professor falou isso assim, aí a pessoa, ela chegou no estado de burnout, aí o professor falou assim, mas ela chegou onde ela fez por onde pra chegar nesse lugar? Ele assim, claro, num tom de brincadeira, mas é muito por aí mesmo. E Natália e Pedro também, a ideia, assim, se a gente não acreditar, foi muito engraçado, né? Porque tem muito pessimismo, né? Os filósofos normalmente são um povo meio esquisito, não falam muito, gostam de ficar lá lendo os livros deles, etc. Eu tive uns professores que eram mega pessimistas e eu não gosto de ser assim. Eu acho que não é como se nós temos a verdade, isso está tudo errado e nós vamos, né? Não, mas se a gente pensar na ética, né? Isso é um outro tema, uma outra temática, ética e tecnologia que a gente analisa. É o seguinte, a ética ela é o estudo, né, sistemático dos valores morais que regem uma determinada sociedade. E por quê? Esses valores morais eles estão a todo tempo mudando. O próprio conceito de sei lá, privacidade era antes... perguntar para os nossos pais era hoje a privacidade é outro. Daqui a 50 anos provavelmente vai ser outro. E o que acontece? A ética ela pressupõe liberdade, ela pressupõe que nós, humanos, temos a possibilidade sempre de sentar, conversar e debater sobre os valores morais que hoje são dominantes. E fazer diferente, né? Porque se você talvez perguntar para o gato... né, o gato não tem ética, né? Assim,
O gato gateia, o pombo pombeia, a maré mareia. E sempre foi assim, né? Você esperar Você bota o gato e um rato numa sala, provavelmente dos 100 gatos que você colocar, eles vão querer caçar o rato. Se não caçar, porque tem algum problema com esse gato, né? Mas ele não age ali por uma decisão consciente ou livre. Ali é um instinto dele, né? Ele segue o que a natureza dele diz que ele tem que fazer. Nós não, né? Nós somos um projeto aberto, sempre. Nós somos sempre um projeto aberto. Por isso que eu gosto de trazer, talvez, o Sartre, né? O Jean-Paul Sartre, que ele falava, né? O homem está condenado à liberdade, né? Nós somos sempre livres, porque sempre temos a condição de fazer algo diferente daquilo que foi feito, ou daquilo que é. No dia em que nós acreditarmos que não temos a liberdade ou a possibilidade de propor uma nova direção ou um novo uso, então todo o papel político ele acaba, né? Porque a política, ela é isso. É isso que eu queria... Né? E o papel do regulador, o direito, entra em cena porque é a forma de operacionalizar esses valores morais, esses princípios, essas ideias que uma sociedade ou outra entendam que sejam os valores que devem prevalecer. Né? É porque o ser humano é o único animal que tem o poder da escolha, né? Então, assim, como você falou, o gato ele não tem a escolha de, a partir de hoje eu não vou mais caçar o rato, porque hoje eu vou... Hoje eu sou vegano. Quero ser um cachorro. Exatamente. E assim, diferente dos animais, nós, seres humanos, a gente tem o poder da escolha. Então, toda vez que você é posto num cenário, você pode seguir pelo caminho A ou seguir pelo caminho B, de repente até o C, D, enfim, mas você tem sempre a escolha do que você vai fazer. E naturalmente a escolha que você faz um juízo de valor das consequências que aquilo vai trazer para você, sejam consequências positivas ou consequências negativas. Então, eu acho que assim, este poder da escolha é o que começa a vir pro direito, né? Que aí, se a gente pegar lá atrás, né, Miguel Reale, fato, valor e norma, é isso. Você tem uma situação, né, um fato, você valora aquela questão, e se aquela questão efetivamente tiver uma valoração que faça sentido num contexto social, você normatizar, você cria uma lei para regular aquela questão. Isso, é isso. É exatamente isso. E aí o embate, e aí vamos jogar pro direito, né? O embate, ele é esse. Hoje em dia, se você tem uma pauta política que no meio, né, no centro, estão os políticos eleitos pelo povo, mas que também são muito influenciados pelas organizações privadas, né, que estão na frente, trazendo para a pauta da tecnologia, que estão na frente, né, da promoção do desenvolvimento tecnológico, quais são os interesses privados, né, para que uma determinada tecnologia seja colocada no mercado, e quais são os interesses públicos, e qual é o papel desse político em equilibrar, em ponderar. A ética vem ali na veia, né? Quando você tem nos Estados Unidos, eu não sei se os dados, eu tenho esses dados de alguns anos atrás, mas acho que na área da tecnologia, a Amazon e a Meta são as maiores empregadoras de lobistas, né, no Congresso Federal. Então, só um parêntese. O lobby nos Estados Unidos ele é permitido, ele é regulamentado, diferente do Brasil. Então lá, o que ele tá falando é tudo ok, tá? É isso. E inclusive as empresas têm que colocar num portal, né? Sim, portal da transparência. O portal da transparência do lobby. Então, a eficiência das organizações privadas e dos lobistas é muito maior do que, né, para influenciar uma agenda política, do que da organização da sociedade civil, né? É muito mais difícil nós, cidadãos, trabalhando em diferentes áreas, direito, economia, blá, 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 o médico, a enfermeira, se organizar em torno de um assunto comum e lá cobrar do político, né? Muito difícil. Então, o que está em jogo claro que uma certa... uma crise de confiabilidade, de legitimidade da política, né? E em relação a quais interesses que prevalecem no final das contas, né? Sim. Que quais interesses esses políticos e profissionais da política, né? Legisladores, formadores de políticas públicas, eles estão atendendo.
mais ou menos. Então, é interesse próprio ou da população, né? É o debate. Né? Ou o interesse das organizações privadas ou os interesses públicos, né? E outra, né? A gente tende, isso em outros exemplos, e não só em um assunto de tecnologia, a privatizar os ganhos, né? E compartilhar os custos, né? Dividir os custos. Então, isso que é um perigo, eu vejo no sentido de legitimidade da política, né? Bem, se é para compartilhar os ganhos, então por que nós, os usuários finais dos serviços do Google, do Instagram, etc., não somos remunerados pelos dados, né? Que essas mesmas empresas vendem e negociam usam, né? Para os fins próprios, né? De lucros. Então, somos contra o lucro? Não somos, mas e só nós é que ficamos viciados, dependentes e burros, e eles vão ganhando dinheiro em cima dos nossos dados. Então, a ideia não é que seja um debate nós contra eles, ou sociedade civil versus empresas, não é isso. Mas é justamente uma proposta assim, de falar, olha, precisamos mudar a governança e precisamos entender quais são os valores que queremos, resgatar esses valores, né? Resgatar esses valores, porque uma das dificuldades hoje que tem um outro filósofo que eu vou trazer aí, que é o Jacques Ellul. Na década de 50 ele escreve um livro chamado Sociedade Técnica. E ele, como um bom francês, né, com aquela eloquência, né, falando e tal, é muito bom, tem vídeo no YouTube dele, um documentário muito bom. E ele fala o seguinte, que a tecnologia, ela não suporta qualquer tipo de reflexão. E que por isso ela vai substituir, ou ela já substitui a reflexão pelo reflexo. E eu acho muito interessante essa passagem, o que ele fala, o seguinte: a reflexão acontece quando nós temos uma dada experiência, né? E pensamos sobre ela, fazemos um juízo de valor sobre se foi boa ou foi ruim, e a partir de então vamos agir de acordo com o que a gente entende, o que a gente recebeu daquela experiência. E o reflexo, só vou concluir isso. O reflexo não, né? O reflexo, a resposta é automática. Então, ele dá um exemplo muito interessante do carro, né? Bem, o carro, você entra no carro e o carro ele chega a 200 km por hora. Então, ele te convida também a acelerar, né? A ideia do carro é a aceleração, é a velocidade, você vai chegar mais rápido. E você precisa de reflexão para dirigir um carro? Não, você só precisa do seu reflexo, né? Se você for rápido, você tem que confiar no teu reflexo para frear, para desviar, mas não exige reflexão, porque se exigisse, talvez você pensasse, não, é melhor eu não ir tão rápido, ir mais devagar, porque se eu for rápido, eu posso aumentar a chance de causar um acidente, atropelar alguém, bater com o carro, etc e tal. É um exemplo banal, e é claro que assim, cotidiano, mas a ideia é muito essa, né? Ou seja, o nosso engajamento do dia a dia, e aí trago aí ChatGPT e outras novas, né? Te convidam à reflexão ou te convidam simplesmente a, né, automaticamente se engajar com elas de uma forma automática? Tem um advogado que eu sigo, eu já falei isso algumas vezes aqui com relação a esse lance de conteúdo, tecnologia e automatização da informação que vem até a nós e tal, que eu achei um insight muito interessante, foi o Marcos Mota, que ele fala que o grande lance, o grande desafio, na verdade, nosso nesse momento, é saber ser um curador do próprio uso da tecnologia. Saber usar os filtros adequados para poder fazer um double check, ver se é fake news ou não é, por exemplo, ou ver até que ponto o consumo está sendo saudável para você ou não da tecnologia, você fica pendurado aqui no telefone. Enfim, essa curadoria, esse comportamento é algo que pode, talvez até uma segunda camada de reflexão sobre isso, pode te auxiliar a ter uma relação mais saudável com a tecnologia. Mas teve outro ponto que a gente conversou que eu achei muito interessante, e eu acho que tem que ser abordado do ponto de vista até legislativo. Manda.
que é a questão do progresso tecnológico e o progresso humano. A gente vê um progresso tecnológico vindo em progressão geométrica, né? É um gráfico exponencial. E o progresso humano é algo que a gente meio que sabe como que é o ritmo também. E é mais devagar do que o avanço tecnológico nos últimos meses, né? E aí? A gente está vendo uma não sincronia de ritmos de progresso. Sim. Até que ponto o direito, do ponto de vista legislativo, pode ser uma força para privilegiar o progresso humano, mas também não ser uma força que seja um vilão para o desenvolvimento da tecnologia, que no final pode acabar até sendo benéfico para o progresso humano, se bem feito. Então, como você vê esse desafio? Porque eu entendo que a gente já viu agora na questão da LGPD, que chegou ao Brasil, vindo da GPDR, né, Pedro? GPDR europeia. Da GPDR, e eu acho que vai acabar chegando, provavelmente vai começar primeiro na Europa, né, com a inteligência artificial e, enfim, tudo que a gente está vendo aí nesse último ano, com mais intensidade. Vai chegar no Brasil. Sim. E aí, como é que não só a gente pode observar o que está acontecendo na Europa, mas também a gente pode dar uma jabuticabada brasileira aqui nesse sentido? O que você pensa? Não, assim, esse assunto, primeiro, o gancho da curadoria, né, que você mencionou, e da discrepância entre o progresso tecnológico e o progresso humano. O Harari também tem uma frase que é muito boa, eu acho. Eu sou suspeito, então vocês descontam, porque eu gosto dele, tem gente que não gosta dele. E ele fala o seguinte: o risco de se investir muito na inteligência artificial, né, e muito pouco na consciência humana, ou na conscientização humana, é que a gente empodere a estupidez humana. Ou seja, que a sofisticação da tecnologia empodere a estupidez humana. Né? Ou seja, temos que andar em passos iguais, ou pelo menos tentar diminuir esse gap, né? Porque quando você dá uma ferramenta muito poderosa, ou muito útil, muito eficaz, muito eficiente, a ponto de você não ter que precisar mais pensar, fazer nenhum tipo de busca, nenhum tipo de reflexão, de raciocínio sobre aquilo que você está usando, né? Olha os limites, olha o risco que a gente corre. Então, pensar na educação é clichê falar isso, mas como educar como educar as novas gerações, como nos educar também, não só as novas gerações, mas a nós mesmos, né? Em relação a isso, ao mundo digital, crescentemente digital, e quais os riscos e quais os benefícios que a gente quer ter. Colocando no plano concreto, o que a Europa está fazendo, né? A gente está muito atrás da Europa, né? Olha, em quais sentidos? No churrasco, no sol? Não, acho que a gente está bem na frente. na conversa, no bate-papo, muito na frente. Mas na discussão da pauta de regulação de inteligência artificial, a Europa está na vanguarda. Hoje é o continente mais avançado, em vias de aprovar a legislação, a regulação de IA na União Europeia. Tá para ser aprovada, na verdade, em dezembro, segundo as expectativas e previsões, mas eles já estão discutindo isso desde 2020. E é um processo longo, porque é todo o bloco, né? É toda a União. Verdade. E o Brasil, os Estados Unidos, por exemplo, ainda não regularam. Existem guidelines estaduais, né, soft law, códigos de boas práticas, de código de conduta, etc., mas nada que seja um hard law, né, coercitivo. Também. A China tem agência lá de cyberespaço, etc., que não é referência para o mundo ocidental, ou seja, os usos que a China faz pelo fato de ser um governo autoritário, etc., não é, e a Europa, nem o mundo ocidental, nem nós queremos né, nos inspirar na China. A União Europeia, a Grã-Bretanha, né, tem tido um approach mais pró-inovação,
mas também não chegou a emitir ou ter nenhuma legislação formalizada. E a União Europeia não. A União Europeia falou, olha, só guidelines, códigos OCDE, Unesco, não vai rolar. Vamos trazer isso para a pauta legislativa, transformar isso em lei. Então, foram 3 anos aí de discussão, mas começa em 2019, com comissão especial, painel com tantos experts. E olha que louco, tema. né? Em 3 anos de discussão teve um chat GPT no meio. No meio, exatamente. Olha que doideira. Que acelerou. E o draft final, né? O texto final da legislação... Eles usaram o chat GPT, tô brincando. Exatamente. Pô, podia ter sido muito mais rápido. Saiu agora em julho. Então tá nas negociações finais agora entre o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e agora eu esqueci o nome da terceira, não sei se é o caso lá dos... agora eu esqueci. Enfim, as câmaras lá deles, né, da União Europeia. E aí, o que se entende, né? Que a União Europeia, ela entendeu o seguinte, a gente quer promover a inovação, quer aumentar ou incentivar a inovação responsável, que é o que todo mundo fala, mas ninguém sabe o que é isso na prática. Ninguém né? Limites éticos. Exatamente. Limites éticos, temos que pensar. Que é o que a gente está falando o tempo inteiro aqui. Quais são eles, né? Então, onde moram, do por que se exemplo, alimentam. a legislação ela não se aplica para experimentos acadêmicos. Então, usar... Free zone. É como se fosse Claro, você tem a questão de comitê de ética dentro das academias, das universidades, pesquisa, etc. Mais voltado para bioética, etc. Mas há uma liberdade maior para que instituições de ensino possam fazer experimentos com inteligência artificial que não sejam comercializadas, né? Ou seja, vamos explorar, vamos pesquisar tudo que der, ainda que não seja autorizado. Exatamente. A legislação europeia também não se aplica, aí que tá o gancho, para fins militares. Então, todos os riscos que foi uma pauta que é nossa também, o PL nosso brasileiro, que está tramitando aí no Senado, né, sobre regulação de inteligência artificial, também é uma legislação baseada em riscos. É como se fosse uma pirâmide, né, tem um risco inaceitável, que são os proibidos, risco elevado, risco alto, risco médio, risco limitado e risco mínimo. Então tem categorias de risco que são elencadas nessa legislação da União Europeia e os riscos inaceitáveis, que são 8, por exemplo, que agora eu não me lembro de cabeça, mas o principal deles é o risco de manipulação, ou seja, você utilizar a inteligência artificial para... enviesar o raciocínio humano. Exatamente. Justamente hackear. Já ocorre, exatamente. Manipulação sutil, você usar sistemas de inteligência artificial para que tenham usuários finais, grupos vulneráveis, como idosos ou crianças, adolescentes, usos voltados para, enfim, reconhecimento facial em lugares públicos, ao vivo. Então, por exemplo, o governo adotar, né, sistemas de vigilância e monitoramento ao vivo em ruas, praças públicas. E também usos para pontuação social. Então, usar a inteligência artificial para... Black Mirror. Exatamente. Pontuação social de crédito, esse tipo de coisa, né? Saber, Natália, você tem quantos seguidores no Instagram? Então, desculpa, você não vai poder, né, ter essa linha de crédito aqui, porque é só para clientes premium, não sei o que moram aonde. Então, isso não pode ser, são riscos inaceitáveis. Agora, existem exceções, por exemplo, em caso de grandes eventos. Nas Olimpíadas de Paris do ano que vem, serão usados esses sistemas de vigilância com inteligência artificial de monitoramento em espaços públicos. Antiterrorismo. Terrorismo. Então, você tem essa exceção da segurança nacional, grandes eventos, que a lei ela vai falar, ok, desde que previamente autorizado, né, vai poder fazer o uso por um tempo limitado. E aí você tem os riscos elevados, que são vários, e aí eles estão elencados, assim, um anexo muito técnico, mas dentre eles, por exemplo, usos para infraestrutura, questões que envolvam
riscos de uso de inteligência artificial, sistemas de inteligência artificial que colocam em risco segurança nacional, né, base de dados de cidadãos, enfim, uma série de outros, e os riscos mínimos, assim, que são, por exemplo, o uso de inteligência artificial para videogame, né, ou para jogos, ou para filtros de spam. Esses aí não precisam assim, se preocupar muito com a regulação, desde que eles se ensinam. E aí, como é que a Europa, a governança ela acontece, né? Ela vai acontecer o seguinte: para os risco elevado, né? Todo o desenvolvimento dos sistemas de inteligência artificial que toquem nessas áreas que eu mencionei, que não são as proibidas, deverá passar por um crivo das autoridades europeias, da Autoridade Europeia de Inteligência Artificial, antes de ser colocado a mercado. Então, essa é a ideia, né? Travar um pouco o ímpeto da inovação e de distribuição de produtos que são poderosos, né? E falar, bem, esse produto, esse sistema está conforme os nossos requisitos, os nossos valores, prejudica quem é o público final, blá, 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 blá. Se ok, ganha um selo de certificação da União Europeia, podendo ser comercializado. E isso é alguma coisa que você acha que vai ser rápido? Porque, assim, tecnologia é uma coisa que está super conectada ao tempo. Já mudou. Se você faz uma coisa dessa, se você impõe um filtro, você trava a velocidade do avanço tecnológico, essa é a questão, né? E aí essa é a questão. Mas por que... E aí eu provoco vocês, né? Por que travar a evolução ou avanço tecnológico em determinadas áreas é ruim? Porque se você tiver países que, por exemplo, não são do bloco alinhado, por exemplo, como a Inglaterra, que saiu da União Europeia, ela pode se beneficiar desse gap jurídico para poder estar à frente tecnologicamente dos países que estão no bloco da União Europeia, por exemplo. E aí, concorrencialmente, você pode ter uma desvantagem do ponto de vista competitiva, É verdade, é verdade. Agora, para essa empresa que desenvolveu na União Europeia, na Inglaterra, para ela entrar no bloco europeu, ela vai ter que se adequar. Mas aí se ela já estiver fora, ela já tá rodando, fazendo a roda geral lá na Inglaterra, por exemplo, entendeu? É verdade, então... porque a vantagem da União Europeia é que ele é um bloco. É um bloco. Então você E muito forte. E um bloco muito forte. Você fica inibido de entrar dentro de um bloco. Mas meu ponto não é o contrário, meu ponto é o reverso. Então, assim, qual é a vantagem competitiva para empresas da União Europeia frente a empresas que não são do bloco da União Europeia? Porque, gente, vamos assim, quando você começa a desenvolver questões tecnológicas, não necessariamente existe um sigilo sobre tudo. Às vezes a pessoa sabe que você está desenvolvendo ali alguma coisa tecnológica. Aí você pega uma China da vida, por exemplo, que tem outro guideline, outra legislação completamente diferente, o cara já tá ligado no que tá acontecendo na União Europeia. Aí ele fala, opa, vamos começar a trabalhar aqui. Aí bota 3 bilhões de pessoas trabalhando para poder parear o que tá acontecendo na União Europeia. A gente acabou de ter um filme hollywoodiano, que foi Oppenheimer, que fala exatamente sobre isso, sobre a corrida pra bomba atômica, supostamente para finalizar uma guerra, e de fato ocorreu, era justamente isso. Eram dois blocos de potência querendo desenvolver uma tecnologia o mais rápido possível para conseguir desenvolver o poder. Mas eu queria trazer um outro aspecto aí para todos vocês. Ninguém aqui é um expert em políticas públicas, mas eu queria trazer um ponto que eu acho muito válido. Quando a gente fala desse desenvolvimento na União Europeia, você está falando de pelo menos um grande número de países que tem uma realidade muito diferente da do Brasil. Quando você vem para o Brasil, eu gostava muito de política, hoje em dia me afastei, mas eu gostava muito. E sempre que eu entrava em determinados temas, eu falava, você não consegue conversar isso no Brasil, porque em 70% do Brasil a gente está no século XIX. Se eu não consigo oferecer um tratamento de água... Brunão, tá fazendo um barulho aqui, tá tudo bem? Tá dando um chá. Foi. Um chá bem. Problemas gente, técnicos. Isso só foi, inteligência artificial. É o que é? A Alexa ligou pra Siri, falou. A Siri ligou lá pra galera aqui. Essa galera tá descobrindo alguma coisa. Tumultuar nosso game. Vamos interromper eles aí. Algo está acontecendo. Vai aparecer aqui o Achador do Futuro aqui pra salvar a gente. Vai ver um holograma daqui a pouco aqui, galera. Sarah Connor, vai vendo. Eu vi uma parte do documentário do Arnold.
Mas enfim, só pra concluir. Sim. Quando a gente... Sério. Quando a gente tá falando do Brasil, a realidade brasileira, Isso é verdade. não somos políticos, mas a gente vive essa realidade, embora a gente viva numa bolha ultra, mega privilegiada, a gente não consegue chegar a um desenvolvimento muito grande desse tipo de tópico, porque a gente tem urgências urgentíssimas. A gente tem urgência de tratamento de água, a gente tem urgência... Segurança pública. de segurança pública, a gente vive numa sociedade absolutamente desigual. Eu como convencimento próprio, eu acho que a desigualdade social, ela é algo intrínseco às sociedades, mas o que não é intrínseco à sociedade é esse abismo social que a gente vive no Brasil. Isso não é sim. tolerável em nenhum nível. Verdade. E aí, beleza, a gente tem todas as políticas públicas que decorrem de necessidades básicas. Eu tô falando, assim, de sobreviver. Como é que você discute sobre regulamentação de inteligência artificial num país desse tamanho, mas que tem esse nível de problema para resolver? Nessa fila, nessa esteira de problema, vocês acham que isso consegue ser alinhado de forma concomitante? Ou a gente já está atrasado em relação à União Europeia e vai ficar muito mais atrasado em relação à União Europeia? Eu entendo que a gente pode fazer analogamente um paralelo com a questão da produção de dados, né? A cronologia é muito parecida. Vai fazer um copy-paste. Não, é um copy-paste, sim. Entretanto, a gente pode aproveitar, né, essa vanguarda europeia para poder pescar algumas inovações que a gente pode trazer para a moda brasileira. Eu entendo que a Europa foi a primeira, ótimo para a Europa. Mas já que não somos, por que a gente não pode observar o que está acontecendo ali e entender o que é aplicável para a realidade brasileira, como a gente pode modular para a realidade brasileira e o que foi uma tentativa frustrada. Mas, Rodrigo, meu ponto é esse. Que estamos atrasados, só que mas o fato é, como é que eu vou conseguir importar isso num país com essas necessidades? Eu vou além do país com as nossas necessidades, porque realmente a nossa agenda nossa agenda de urgência é outra coisa. Mas eu vou além. Eu me questiono a capacidade técnica e Crise de confiança. Não, a capacidade técnica de um legislador brasileiro poder falar de um assunto tão complexo Então, como crise a gente... de confiança. A gente não acredita. Sim, perfeito. A gente não acredita em quem a gente entendi. elegeu. Você fala, cara, você não tem capacidade de falar sobre isso. Como é que eu mas vou... aí esquece o Congresso, né? Não, mas aí você tem as Esse é o comissões ponto. especiais também. Você pode chamar, Claro. né? Você vai chamar pessoas técnicas Sim, que vão... esclarecidas. Audiências vão- públicas, audiências são, públicas, são, etc. são mecanismos jurídicos brasileiros muito comuns para isso. Falou em audiência pública, já veio o Já repete aqui, vem, ó, já batendo aqui, ó. A tecnologia É. tá querendo minar o nosso podcast. Você não vai conseguir. Mas eu acho, por exemplo, Natália, que uma coisa não exclui a outra, né? Assim, a gente não pode... Porque sempre vamos ter questões urgentes do nosso país que a gente não vai, né, se propor a discutir questões que estão de tecnologia de vanguarda, né, que estão acontecendo aí mundo afora. Pelo contrário, se a gente olhar para o nosso sistema financeiro, né, o Pix, Sim. ele é um exemplo no mundo inteiro de inclusão social e um problema técnico ali que foi solucionado, que permitiu acesso bancário, né, a milhões de brasileiros que não tinham antes. Com segurança aí, que é estudado em muitos outros lugares no mundo. Nós passamos... o brasileiro, ele passa, se eu não me engano, 10 horas conectado na internet por dia. E esse é um dos índices mais altos do mundo. A gente só está atrás da África do Sul e da Coreia do Sul. Não, Filipinas, perdão. Depois a gente saca. Esse é um dado do The World in Data, que eu vi no início desse ano. E o Brasil tá lá, ou seja, a gente usa, né, muito transações comerciais por WhatsApp, Instagram. Somos o maior mercado, né, do Meta na América Latina, é o Brasil. Então, apesar de todos os nossos outros problemas que já estão conosco desde 1500, né, que continuam sendo ignorados, nós também não podemos deixar que decidam por nós como que a gente quer regulamentar essas novas tecnologias, ou a inteligência artificial, até mesmo como forma de tentar usá-las ou canalizar ou incentivar
o uso, o desenvolvimento das tecnologias para tratar de questões essenciais como saneamento, como segurança pública, como saúde. Engraçado você falando. Vai lá. Então é isso. Como que podemos. E aí não é nem um entendimento puramente regulatório, mas até mesmo de incentivo, né? Ou seja, como é que o legislador pode incentivar empresas a desenvolverem, criar, né, os que eles chamam dos sandboxes regulatórios, né? Que permitam empresas inovarem, proporem ideias e negócios, etc., que auxiliem, que possam ajudar em uma solução completa, não existe, mas em parte de solução desses problemas urgentes. Então eu acho que não podemos nos negar a discutir, né, esse tema. A gente precisa, e temos muita gente capacitada para isso, assim, que não seja o legislador, mas tem muita gente capacitada, muita gente interessada, né? E até mesmo no âmbito regional, eu acho que poderia ser um debate Mercosul, por exemplo, que explora muito pouco, né? Ver quais são uma política de um bloco, né? Um bloco que olhe para os problemas, mas isso vai muito. Isso é um trabalho de diplomacia, de governante, de cultura também. Engraçado você falar de bloco. Antes de vir pra cá, eu tava no Uber assistindo ouvindo um podcast que falava sobre os BRICS. Sobre BRICS. E aí, a gente falando sobre isso, assim, de repente, países na mesma posição, que têm problemas semelhantes e crescimento semelhante, discutir sobre isso junto. Queria eu que o Brasil tivesse crescimento semelhante da China, né? Mas falando a gente tá aqui no 1%, eles estão em 12%, mas vamos lá, Mas falando em podcast, joga pra mim aqui, Brunão, por favor, que eu tenho que pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram, além de Manda Pro Jurídico Podcast nas principais plataformas de áudio e vídeo. Curta, comenta, compartilha, segue lá. Ativa o sininho, que o Pedro me ensinou essa aí. E toda interação toda interação é muito mais que bem-vinda para que assim sigamos a crescer cada vez mais a bolha virtuosa de juristas e advogados que insistem em repensar o direito. Além disso, o canal dos cortes. É isso que eu ia falar, cara. Calma, deixa aqui, ó. Ó o dedinho. Eu achava que era corte de edição, não. Vai seguir a gente no canal de cortes do Manda, onde a gente vai botar o conteúdo mais específico e nichado. Pô, quero ouvir aquele papo específico. Ele vai estar lá no canal, certinho, com a minutagem adequada. O Brunão vai fazer redondo pra gente. E também temos o canal do Manda, além do nosso grupo Telegram. O que você vai encontrar nessas duas plataformas? Você vai encontrar... Gente bonita. Gente bonita. Gente bonita, elegante e sincera, né? Mas também muito inteligente, porque lá são os nossos seguidores que têm maior interesse em consumir conteúdo específico, em colaborar com as pautas de forma colaborativa. Enfim, todo esse lance da bolha que eu tanto falo aqui, você vai encontrar lá. E a partir daí, a gente vai poder desenvolver de forma conjunta uma coisa que não é minha, não é do Pedro, não é do Léo, não é da Nath, não é do Brunão, é nossa. Então... abraça o projeto com a gente. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Certo, Pedro? Certo, Nath? Certo, Léo? Certíssimo. É isso. Mas aí, você estava falando uma questão de segurança pública, e voltando agora a outro assunto. Na verdade, são dois que eu queria abordar. Por exemplo, nos Estados Unidos, que só tem as guidelines, essa questão que você falou do monitoramento na rua é super usada lá. Por exemplo, para pegar criminoso, para tentar fazer algum tipo de detecção de terrorismo, a terrorista, alguma coisa. Mas ela esbarra no conflito da privacidade nos Estados Unidos. Então, volta e meia tem uma discussão entre o que é segurança pública. Porque é muito simples você botar um conceito genérico, ainda mais no jurídico, que aí entra o subjetivismo pra tudo que é lado. E o que é segurança nacional? Entendeu? Isso aí é um debate. Exatamente. O que vai prevalecer? A minha privacidade ou a segurança nacional? Você é um cara que importa pra segurança nacional, então eu vou justificar que o seu caso é uma segurança nacional e o meu não é? Cara, isso é um debate, tipo, mega subjetivo e extenso, que se o governo quiser usar a favor dele, ele vai usar, e aí tu vai recorrer pra quem? E isso entendeu? É uma discussão filosófica, né? O indivíduo em detrimento da sociedade. E como a aplicação prática do que você está falando, como a aplicação prática que você está falando, a gente pode ver até, ficar até indicação para ver isso acontecendo, é a série Narcos, em que os Estados Unidos têm ingerência direta na questão de segurança pública da Colômbia. Porque, de acordo com uma legislação específica dos Estados Unidos, os Estados Unidos se deu esse direito de fazer esse tipo de conduta na política internacional. É exatamente o que você está falando aí, cara. Não, gente, assim, se você for
estender a isso, filme tem aquele Inimigo de Estado do Will Smith, por exemplo, que já pega lá as imagens pelas câmeras de ATM, né, de caixa eletrônico e para monitorar onde é que ele tava. Agora, se a gente for estender o debate nesse ponto, cara, é muito filosófico, é muito extenso. Eu acho Bugou ali, né? Você ouviu? Porque assim, vem várias coisas na cabeça de ideias, né? Assim, como é que você vai fazer efetivamente esse tipo de regulação, né? Como é que você vai botar, classificar ou normatizar o que pode, o que não pode, o que faz sentido e o que não faz sentido, né? Mas olha, esse é o desafio de mundial, viver exemplo, e o da ética, porque não é estático. Sim. Então, os problemas, como eu disse antes, né, um pouco de hoje são diferentes dos que foram de ontem e vão ser diferentes amanhã. Então, cabe a nós, a nossa geração, as pessoas que estão envolvidas, a ver que, olha, esses problemas são novos. Como é que a gente vai decidir isso aqui? Como é que a gente vai regular isso aqui? Regulou. Não foi a melhor forma. Né? Deu ruim aqui. Tentativa e erro, né? É tentativa e erro e é assim que vai caminhando, né? Porque não há a ética, ela não é uma tábula com mandamentos, né? Não é um dogma que vai ter um checklist no Excel que a gente vai falar, segurança nacional, check. Não sei o que, check. Check. Tá resolvido. Não, os problemas vão se Vocês acham adaptando. que a ética... Ele pegou a questão ali de uma tábula. Vocês acham que a ética tem preceitos básicos que não deveriam ser transpostos nunca? Eu acho que são os princípios, né? Eu acho Quais? que princípios fundamentais são meio que universais. Sei lá, por exemplo, me dá um caso concreto que aí a gente consegue teorizar sobre o princípio que está envolvido naquele caso. Acho que é cultural. Entendeu? Por exemplo, esse da isso. segurança pública, o seu princípio da privacidade, o seu princípio da autonomia, o seu princípio da liberdade. Ali, nesses casos ali, você tem, do ponto de vista prático, você vai lidar com questões práticas que você vai ter que botar. No princípio geral, o que eu não posso infringir nos conflitos de princípio? É isso. É a segurança nacional ou a sua privacidade? O que está em jogo nesses dois que deveria ser um princípio mais soberano nesse diálogo? Não, mas então, minha pergunta foi exatamente com base nessa eventual colidência de princípios. Se existe algum princípio ético que não poderia, de forma alguma, ser transposto, então ele é a baliza. Então, supondo que nesse caso fosse segurança nacional, que não acho que seja, mas supondo que fosse, esse princípio sempre ganharia, entendeu? Ele é o super trunfo, dele não passa. Será que tem algum? Será que existe? Gostei da referência, mas... Olha, eu Será acho que existe? Hoje se discute a privacidade mental, né? Verdade, os neurodireitos como sendo a última camada de privacidade que não poderia ser infringida, né? Nós já temos aí os dados biométricos e dados digitais, etc. Mas... Isso aí reverbera na liberdade de pensamento, né? Exato. Será que vamos querer uma política de... Né, eles chamam em inglês o Brain Transparency Brain, né? O cérebro transparente, que não qualquer, mas determinada organização, empresa ou o governo possa acessar aquilo que você está pensando, né? E isso... Tem uma advogada e filósofa americana, professora de Virgínia, da Universidade de Virgínia, Estados Unidos, que ela escreveu, né? A Batalha pelo Seu Cérebro, né? The Battle for Your Brain. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu acho muito curioso, porque aí o primeiro princípio que me bate é se alguém usar o seu pensamento ou estiver arquitetando algo pro mal. Eu vou te matar. Eu não vou te matar, mas assim... por favor. Não, porque na internet você fala uma coisa, o cara pega o corte, o cara vai matar o convidado. É isso. A internet também tem isso. Então assim, eu vou matar uma pessoa. Aí, eu tô pensando, tô planejando na minha cabeça como eu vou fazer aquela execução, por exemplo. Aí você bota, será que se eu tivesse acesso eu não podia estar evitando o crime? Isso. Por exemplo. E aí você tem outro conflito aí. Não, quando vale a pena essa inviolabilidade? Porque, por exemplo, a gente pega pelo direito brasileiro, direito à vida. Em tese é o direito mais supremo que a gente tem na nossa Constituição. Mas em tempo de guerra, por exemplo, você pode executar uma pessoa e ok, a Constituição vai autorizar.
Entendeu? Então, assim, também não é 100% inviolável Nunca é dessa absoluto, forma. né? É, Não há por exemplo, existe uma defesa, você tira esse dever. Então, assim, esse era meu ponto. por isso que Acaba que não existe. A conclusão que eu queria que vocês chegassem, que você chegou agora, era que não existe baliza ética absoluta. Não existe. Não existe, Tudo mas em algum nível vai ser ponderado diante de alguma coisa. Por exemplo, essa questão de você não poder influenciar na sua privacidade mental. Quando você pega essa questão de realidade ótica, que você tem essas realidades aumentadas, que você pode começar a usar óculos para ver a realidade de jeito X, Y, Z, e a empresa que tá desenvolvendo essa tecnologia, ela tá modificando ou ela tá criando, influenciando a sua forma de ver o mundo. Aí eu acho que é legal. Dissertação. Ah, que legal. Que eu li, por isso que eu trouxe. Por isso que eu vi que você falou da empresa. Leonardo, aqui, ó. The job's A done. anfitriã. The job's done. Muito bem, ela varreu as redes sociais. Eu vi. A minha privacidade. A minha privacidade. Eu cheguei no Bard e falei, Bard, eu vou entrevistar um cara hoje, chama Leonardo Werner, eu preciso de uma ajuda, me fala o que eu tenho que saber. Aí ele falou, a gente resolveu bem. Olha Valeu, só. Bard. Brincadeira, não foi assim. Mas poderia ter sido. Mas eu acho que assim, influenciar aí já é outro viés. É. Porque aí você não tá vendo pra evitar algo, por exemplo. Você tá direcionando a pessoa a fazer. Aí eu acho mega complicado. E é o que se debate muito, que é o hyper nudging, que eles chamam, né? O hiper manipulação, o direcionamento, que é um debate hoje muito grande justamente nesse campo, não só da realidade aumentada, mas aplicações de chatbot de inteligência artificial. Isso, né? Ou seja, você influencia de uma maneira que é tão sutil, tão sedutora, tão persuasiva, tão UX-friendly, né, no design, que você fala, nossa, que legal, realmente, eu quero agora ir no McDonald's. Na verdade, foi ali que você tá vendo o McDonald's falando, nossa, você tá com fome, 300 Mas isso, metros. de certa forma, não existe já? Já aconteceu comigo quinta-feira agora. O Vasco ganhou. Exemplo, agora O Vasco tinha o cara vendendo bacalhau na porta do negócio. O Vasco ganhou quinta-feira agora de 5-1. Eu vi no bar o jogo, eu tomei poucas cervejas, uns copinhos de as cerveja. coisas leves. Aí tá, fez da vida 5. O Vasco ganhou de 5-1. Repita essa frase. Cara, sem brincadeira, eu tenho um app de loja de material esportivo de compra, né? Não fala o nome, não. Não vou falar, não tá pagando, não vou falar. Pipocou. Bum. Camisas do Vasco em promoção. Aqui, me notificou, cara. Número 51. Aí fui lá e comprei. Chegou ontem lá em casa a camisa. Não, e por exemplo, até de informação, uma coisa que também é muito comum, é um pouco diferente do que a gente tá falando, mas tá ali, eu acho que no mesmo gênero, não na mesma espécie, mas no mesmo gênero. Por exemplo, você começa a... Isso aconteceu muito comigo em época de eleição política. Não comigo, mas com todo mundo. Você começava a procurar determinados assuntos, ele já te direcionava as informações e o vídeo pro viés político que você tava pesquisando. Claro. E aí, isso é uma crítica que eu tenho... Não pelo te direcionar, mas uma crítica que eu tenho é o seguinte, porque você acaba ficando cego. Então, assim, às vezes eu entrava, por exemplo, YouTube. Eu entrava no YouTube, a bolha, só tinha a mesma coisa. Fica um negócio até meio cansativo, porque, tipo assim, eu quero sair dessa bolha que você tá me colocando. O algoritmo, ele porque, fica sei lá, eu não gosto só desse tipo de música, entendeu? Eu quero que você me sugira outro tipo de música. Outro conteúdo. Outro tipo de conteúdo. Inclusive, então ele já, assim, não é exatamente o que a gente tá falando, mas tá meio nesse grupo, né? Inclusive fica aqui a sugestão que eu já sugeri, mas 90 vezes aqui o episódio com a Carmen, número 47, que é uma cientista de dados ela tem formação em Massachusetts, né? E MIT. E, cara, faz muito de encontro que a gente tá conversando aqui. Não, é Harvard. Ela é de Harvard. Massachusetts. É MIT, não é? Nath. Harvard. Ela fez Harvard. Ela foi a primeira turma de Harvard Colômbia. Ixi, Colômbia já mudou tudo. Ela é matemática de MIT e tem a formação de ciência de dados em Harvard. Não, cara, ela fez Harvard ela também. Fez Harvard. Ela fez Harvard. Não, ela fez Harvard. Ela e o pai dela. Ela tem um degree em Harvard e ela tem um degree em Colômbia. Tem lá de Gente, MIT. esse podcast aqui, ó, isso Harvard com certeza absoluta. Então é o seguinte, não, acho que não tem MIT. Temos 3 Harvard no nosso histórico na Casa aqui. Branca. Agora então, olha só, pra pisar aqui tem que ter Harvard no currículo, tá? Já tem Não, você é europeu, você é um cara diferenciado. Olha aí, vai mas enfim, fica a indicação que esse episódio é muito bom e tem tudo a ver com o que a gente tá conversando do ponto de vista
da ciência de dados, não da filosofia ou do direito, como a gente já conversou. E também, eu acho que outra dica boa aqui, que tem tudo a ver, são os episódios com o Daniel Marques. Harvard. Não, O pai fez Harvard, com Harvard, certeza. então é Harvard, É porque sim. ela fez Harvard e eu acho que a Columbia, porque são 2 degrees diferentes. Eu jurava que era MIT. Eu pensei em dados, eu pensei em É porque matemática. eu acho que ela foi fez, MIT. ela, acho que ela no mesmo fez bolo, tá no a mesmo primeira... bolo. Harvard Alumni. Aqui, ó. Pô. Então é isso aí. E também os episódios do Daniel Marques, que também é o diretor da B2L, filósofo, advogado verdade, também, que tem tudo a ver com o que a gente tá conversando. Ah, tá. Mas ele não fez Harvard. Não, ele não fez Harvard, não. Por enquanto, ele vai chegar lá. É verdade. Mas eu acho que tá bem entregue o episódio. Vocês querem adicionar mais alguma coisa? Quer falar suas redes sociais? Não, porque eu acho que você tá agora no Brasil. Falar uma coisa final, é porque a gente falou tanto. Deixar uma reflexão, Foi impactante o episódio. Não, foi aqui. Eu acho que talvez a reflexão final filosófica é que... primeiro, querer desmistificar só o fato de que a gente interpreta a tecnologia como sendo neutra, né? Então, as tecnologias não são neutras, elas sempre convidam a gente a agir de alguma forma ou não, ou de outra forma. Ou seja, você tem uma arma, a arma não é, eu vou atirar porque quero, né? Porque eu tô genuinamente querendo atirar, não. O objetivo da arma, ao manipular, é atirar. O objetivo de um martelo, ao manipulá-lo, é martelar, né? O lápis e escrever. Então a tecnologia ou as coisas que a gente se encontra, né? Que a gente encontra no mundo, celular, etc., convidam a gente a agir de uma determinada forma. E normalmente essa forma é utilitária, né? A gente pega um copo para beber água, usa o microfone para que o som saia. Só que na sociedade que vivemos, cada vez mais a gente perde a atenção e a entrega do valor, ou o reconhecimento do valor naquilo que a gente está fazendo, né? Como esse papo agora, talvez, né? Conversando, prestando atenção um no outro e ouvindo atentamente as opiniões, etc. Então é esse o risco assim que a gente tem de fazer as coisas no mundo. E a tecnologia digital, né, ela cada vez mais nos convida a isso, sem dar valor para aquilo que a gente está fazendo no momento. Então eu vou pegar um exemplo só final, que é para tentar materializar essa ideia. Eu estava escrevendo um prefácio para o livro do meu mestrado, que a gente pegou as melhores redações, os artigos, etc., para fazer um livro e todo mundo levasse para casa, né? E eu estava escrevendo o prefácio, eu demorei uns 3 dias para escrever, porque eu queria, né? Eu estava colocando minha intenção, queria colocar as minhas palavras, eu queria entregar algo que fosse genuinamente meu, né? Não só o resultado. E aí eu estava conversando com outras pessoas, engenheiros, etc., uma mentalidade, cara, bota no ChatGPT, faz o teu estilo aí, você vai entregar o prefácio, né? Prontinho, as pessoas não vão nem saber que foi o robô. E aí, na minha cabeça, eu falei, olha, é verdade, o resultado pode ser alcançado mais rápido, pode ser que a carta ou o prefácio seja melhor, pode ser que, enfim, o ChatGPT ou qualquer outra nova tecnologia de IA me entregue algo que seja mais bem escrito, etc., mais bem escrito existe? Ou agora, melhor escrito? Não sei. Só que o objetivo não é esse, né? O objetivo é você escrever, ainda que de forma imperfeita, ainda que de forma lenta, ainda que de forma conturbada, no seu estilo. Uma extensão da sua humanidade. Algo, né? que seja seu, né? Então, o perigo é esse, não delegar todas as nossas tarefas e atividades para máquinas ou para computadores e tentar entender que para nós, cada um de nós, é relevante de manter, ainda que demore mais tempo, ainda que não seja eficiente, não seja automático, não seja a melhor forma de se fazer, a forma mais que otimize mais o seu tempo. Então esse é o convite, eu acho, para uma reflexão de colocar valor e atenção e cuidado nas coisas que a gente faz, né? Nas conversas, no tato, no ouvido, enfim, né? E assim, eu acho que a gente consegue criar uma relação um pouco mais consciente com o que está à nossa volta
e com esses dispositivos eletrônicos nos quais somos muito dependentes. Melhor do que finalizar um episódio com uma conclusão é finalizá-lo com um convite aberto, né? Então eu acho que hoje tá muito bem entregue. Tô correto, Pedro? Não, porque você falou o convite, eu achei que você ia falar, vou convidar vocês a seguir a gente nas redes sociais. Não, tô falando do convite que ele fez, pelo amor de Deus. O jabá já foi. O jabá já foi. Não, o convite que ele fez, eu achei muito interessante. Eu acho que como a gente já conversou antes e confirma de novo aqui, filosofia é convite à reflexão, né? Então... É um que cabe o 2.0 com certeza de episódio. Reflitamos, porque só assim já consegui pensar os nossos próximos passos. É isso. Léo, entrou advogado e filósofo, saiu poeta. É isso aí. Obrigado pelo convite, adorei esse espaço. Foi ótimo. E contem comigo pra divulgar, pra alertar, sininho. Vamos cuidar, muito bem. É isso aí. Valeu, gente. Então, pessoal, como vocês já sabem, mais um episódio entregue, episódio número 76. Eu tô errando um monte agora, mas eu acho que eu acertei 76 do Manda Pro Jurídico. Vou reafirmar pra vocês nos seguirem nas redes sociais, canal do Manda, canal de corte do Manda Pro Jurídico também, grupo do Telegram, enfim, tudo que você já conhece. Não vou ficar me alongando muito agora não, tá bom? E pra qualquer outra dúvida, vocês já sabem, né? Manda Pro Jurídico, valeu e até semana que vem. Grande abraço. Valeu.